Meus irmãos amados, podeis assentar. Com a ajuda de Deus, irmãos, nosso Pai, nós vamos continuar meditando na palavra de Deus sobre pudor e o que, meus amados irmãos? Modéstia. Semana passada, Deus nos ajudou e nós falamos sobre o pudor. Nós aprendemos que pudor e modéstia não é costume. É o que, meus amados irmãos? Hein? Não é um mero costume. É o que? É doutrina. É ensinamento da palavra de Deus. E nós falamos que nós não estamos ensinando aqui doutrina da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem doutrina dela. A doutrina é da palavra de quem, meus amados irmãos? De Deus. A palavra imutável, a palavra eterna. Os costumes mudam. O tempo muda, os costumes passam. Não é? O que hoje é moda, amanhã já é considerado ridículo. É verdade, meu irmão? Quem tem uma fotografia calçado de cavalo de aço e calça boca de sino? Quem tem? Levante a mão. Tem um ali, glória a Jesus. Os outros têm também, porque tiveram vergonha de levantar a mão. Só você, Ronaldo, que teve coragem. Quando a gente olha aquelas fotos, o que é que a gente sente hoje, quando a gente olha aquelas fotos? Irmãos? Não quer nem que o filho veja, nem o neto. Porque senão eles vão mangar de você o resto do ano. Né? Mas naquele tempo era o quê? Aquela boca de sino. Era moda. E o cavalo de aço. E a nesga. Quem lembra da nesga na calça? Uma nesga de outra cor. Né? Então, irmãos, nós não estamos falando de costumes. Nós não somos insensatos nem irresponsáveis de tratar de costumes, de impor costumes, porque os costumes eles passam, né? Os costumes passam, as modas passam. O que hoje é belo, considerado belo, amanhã é considerado ridículo, né? Então, nós não estamos falando de costume, nós estamos falando de doutrina, com fundamentos bíblicos, com fundamentos teológicos, com fundamentos filosóficos, com princípios e eternos, e palavra de Deus. O apóstolo São Paulo disse: as coisas que vos escrevo reconheçam que são mandamentos de quem? Do Senhor. Está na palavra de Deus, em 1 Coríntios 14. Lá em Corinto tinha crente que não aceitava o que Paulo dizia. E hoje tem crente também que não aceita. Mas Paulo diz: olha, o que eu estou dizendo a vocês são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, o versículo 40 e alguma coisa. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre modéstia. Nós vimos semana passada que o pudor refere-se a cobrir as partes pudendas, ou as partes desonestas. Não é porque elas roubaram, nem compraram fiado e não pagaram. Desonestas quer dizer que provocam a desonestidade de alguém. Não é que a parte em si é desonesta, mas que provoca a malícia, se expostas, provocarão a desonestidade, provocarão o pecado, provocarão a fornicação, provocarão o adultério, provocarão a imoralidade. Por isso que elas são chamadas de partes desonestas. O pudor é mandamento, não é costume, não é uma doutrina exagerada, fanática de alguém ignorante. Não. O pudor é o mandamento de Deus de cobrir as partes pudendas, ou partes desonestas. E cobrir também as partes semi-pudendas, ou as semi-desonestas. Quem me diz uma parte, não vou perguntar as partes pudendas, porque vocês já sabem. Mas uma parte semi-pudenda, que fica intermediária entre o não pudendo e o pudendo. As partes pudendas. Uma parte intermediária, por exemplo, as coxas. São partes semi-pudendas que devem ser cobertas, porque elas já vão levando as partes pudendas. O umbigo, a barriga, não é uma parte pudenda, mas a prudência manda que cobramos a barriga, porque é uma parte semi-pudenda. Não é pudenda, mas é semi-pudenda. Cobramos também as partes que vão chegando aos pés dos seios, porque não é uma parte pudenda, mas é uma parte semi-pudenda, que vai chegando perto das partes pudendas. Então é isso que significa partes não pudendas, que são mãos,
pés, pescoço, cabeça, rosto, são partes não pudendas que podem ficar à mostra. As partes semipudendas são as partes que estão se aproximando das partes pudendas. E as partes pudendas são as partes que devem ficar completamente cobertas para não despertar a cobiça, a volúpia e a lascívia de ninguém. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Então, pudor não é doutrina da Assembleia de Deus, é mandamento do Senhor. Cobrir as partes pudendas e semipudendas é mandamento. Hoje nós vamos falar sobre a modéstia. Paulo disse que as mulheres cristãs devem se vestir com pudor e modéstia. E nós vamos aprender o que é modéstia. Vamos aprender o que é modéstia. Vamos ver a introdução, por favor. Vamos ver a introdução. Pastor Múcio vai nos ajudar e vocês acompanhem em tela. Eu quero dizer aos irmãos que após o culto, este estudo estará disponível por escrito, bem abaixo do culto. A semana passada alguém ficou com dificuldade de descobrir onde está, mas ele está abaixo do culto, do link, você vê lá, abaixo do culto, está escrito para os coordenadores de jovens, para os professores de escola dominical, para os presbíteros, para as dirigentes de senhoras, para qualquer pessoa ministrar na sua congregação, os pastores, dirigentes de campo, dirigente de igreja, está disponível, porque esse material não é fácil de achar, é muito difícil de achar esse material. Foi o Senhor quem preparou, foi o Senhor quem concedeu a graça, saímos procurando aqui e ali, e o Senhor nos ajudou, mas isso aqui é somente as orlas, é muito profundo, e a minha capacidade é pouca de buscar, porque existem muitas fontes que eu não tenho acesso, então por isso que saiu resumido, mas vamos, como dizia o Matuto, vamos nos remediar com o que tem, não é verdade? Quem ouviu essa expressão? Vamos se remediar com o que tem. Só uma mão, só tem de velho eu aqui, a senhora, irmão, glória a Deus. Os outros, todos são jovens, não sabem o que é remediar, né? Glória a Deus. Vamos lá, por favor, a introdução. Hoje, com a ajuda de Deus, ministraremos sobre modéstia, que é complemento do pudor. Pronto, um pouquinho só. A modéstia é o complemento do pudor. É como você deve cobrir as partes, vamos ver se a igreja aprendeu, as partes o que, igreja? Pudendas. Como é que eu devo cobrir as partes pudendas e as partes semipudendas? Como é que eu devo cobrir? Aí já não é mais o pudor, aí já faz parte da modéstia. E nós vamos aprender o que é modéstia. Por favor, prossiga. Do pudor, e necessário para o brilho da luz do cristão no mundo. A forma como nós nos vestimos faz parte da luz que somos. Não é tudo. Eu já disse a vocês que alguém diz, eu não vou pregar sobre pudor porque é hipocrisia. Tem outros pecados piores. Nós não estamos dizendo que não tem. Nós não somos loucos de dizer que não tem pecado pior. Tem pecado pior, sim senhor. Só que não é porque tem coisa pior que nós vamos deixar de falar da menos pior. Não, tem coisa pior. Mas nós não podemos deixar de, porque tem coisa pior, não vamos deixar de falar das outras menores. Temos que falar das piores e temos que falar das menores. Jesus disse que tem os grandes mandamentos, no Sermão da Montanha, Jesus disse que é para guardar os grandes mandamentos e é para guardar também os pequenos mandamentos. Já leram isso? Jesus disse que é para guardar os grandes mandamentos e guardar os pequenos. Nos mandamentos existe hierarquia de valor. Existe, sim, senhor. Tem coisas mais graves. Tem ou não tem, irmãos amados? Mas não é porque tem as mais graves que nós podemos desprezar as menos graves. Por exemplo, matar uma pessoa é um crime? Me ajude. Está na lei do país? Sim. Artigo 112? 121. 121, troquei, glória a Deus. É porque eu não exerço só os doutores mesmo. Tá, parabéns, bom até perto, glória a Deus. Então, irmãos amados, o artigo 121 diz que matar alguém é crime, é crime. Mas vamos dizer, você não matou, mas você deu um rasgão de canivete em alguém. É crime também? Sim, sim ou não? É o mesmo grau? É o mesmo grau na hierarquia da valoração? É a mesma coisa? Não. O crime de que matou é tratado com mais rigor. Mas o fato de só ter riscado é crime e responde também. Claro que com menor rigor. Os irmãos estão entendendo? Então existem pecados maiores e existem pecados menores. Mas não é porque o menor
é de menor potencial ofensivo, que a gente vai fazer os menores. Nem pode fazer os maiores e nem também os menores. É uma questão de bom senso, é uma questão de lógica. Então vamos adiante. Mas essa parte da roupa, ela faz parte do brilho. Jesus disse: brilhe a vossa luz, o que, igreja? Diante dos homens. É diante do povo mesmo, é diante do povo, é coisa que o povo vê. E a nossa roupa é coisa vista pelo povo. Vamos prosseguir. Alguém diz que não importa o exterior, e sim a riqueza interior. Todavia, o bom senso nos diz que uma joia preciosa não deve ser guardada, embrulhada em um velho jornal. Pronto, muito bem. Alguém diz: irmão, o que interessa é o interior. A minha beleza é o meu caráter. A minha beleza não é o que eu visto. A minha beleza é a minha bondade, a minha humildade. Eu sou tão humilde, irmão, eu sou tão humilde. Pronto, já não é mais, glória a Jesus. Né? Não. Sim, a beleza interior, nós somos espírito, alma e corpo. É verdade ou não é? A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. E o corpo é a parte exterior. Então, é uma joia de Deus o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, é ou não é? E as joias, como é que devem ser tratadas as joias? Você dá uma joia a alguém de presente enrolada no papel de jornal do ano passado? O que é que você faz com a joia? Você coloca ela dentro de quê? De um lindo estojo. Eu nunca vi ninguém comprar uma joia para vir enrolada num papel de embrulho. Toda joia, ela vem numa bela embalagem. Alguém diz: o que não, a embalagem não interessa. Não interessa, sim, senhor. Se você der um anel de ouro enrolado num jornal, num papel de jornal, é ridículo. Uma joia de ouro é digna de quê? De uma embalagem digna. A pessoa não usa a embalagem, vai usar o que está dentro. Mas a embalagem fala ou não fala? Se você der a alguém um anel de brilhante num jornal de papel velho, meu irmão, é falta, é uma incoerência. O que é belo deve ter uma embalagem bela também. Então vamos ver aí, por favor, prossiga. Todavia, mas em um lindo estojo que dignifique a joia. Assim é a veste do cristão, uma bela embalagem que guarda uma joia preciosa de Deus, nosso espírito, alma e corpo, os quais devem conservar-se irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque na tela 1 Tessalonicenses, já está aí. 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que foi que o apóstolo disse. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém? O homem é uma tricotomia. Algumas igrejas creem que espírito e alma é a mesma coisa, mas a nossa teologia crê que há uma tênue diferença entre espírito e alma. A alma relaciona-se com a terra, com a inteligência, com os sentimentos. E o espírito relaciona-se com a divindade, porque só Deus é espírito. Então o homem tem espírito e tem alma, que se entrelaçam e formam um ser só dentro do corpo. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que o homem é espírito, alma e corpo. E o que a veste? O que a veste? Me ajuda, o que a veste? Nessa brincadeira toda, o que a veste? Me ajuda, de acordo com o texto? É a embalagem. Olha aqui minha embalagem, eu estou embaladozinho. Já pensou se eu estivesse aqui agora à noite no culto, com um calção de flores, de tênis, hein? E um meião até o meio da canela, azul e vermelho, glória a Jesus, né? E uma camisa regata. O que era que eu estava dizendo? Eu estava passando uma mensagem. Eu estaria passando uma mensagem. É verdade, não é, irmão? E uma mensagem positiva ou negativa? Negativa. Então a roupa não é nada, tudo bem, mas a roupa é a embalagem do que está dentro. E a embalagem. Assim como o estojo é a caixa
onde fica a joia. A joia não é a roupa, a joia é a bênção que está dentro da roupa. Mas eu tenho que colocar uma embalagem digna, uma embalagem decente, uma embalagem que glorifique a Deus, que fez o espírito, que fez a alma e que fez o corpo. Aprenderam o que é a sua roupa? Se alguém lhe perguntar o que é a sua roupa, você vai dizer que é o que, irmão? É simplesmente o que? A embalagem, é o estojo da joia que é você. Quem é a joia de Deus aqui? Quem é a joia de Deus aqui? Então, cuide dessa joia com uma linda caixa de estojo. Cuide dessa joia com um lindo estojo. Um estojo bonito, um estojo decente, um estojo que glorifique a quem criou a joia que está dentro. Deu para entender, irmãos? Quem entendeu? Amém? Muito bem. Vamos ver agora o significado da expressão modéstia, por favor. No Novo Testamento grego, do manuscrito que foi traduzido à Bíblia Strong, temos a palavra bom senso, onde na Almeida corrigida está a palavra modéstia. Pronto, vamos voltar, por favor, ao texto bíblico, 1 Timóteo. Na nossa Bíblia diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e o quê? Modéstia. Na Bíblia Strong, que é uma Bíblia que cada palavra ela tem a interpretação grega, Strong foi um pastor americano que teve o cuidado de produzir a Bíblia com toda palavra em grego e o significado do grego. Infelizmente nós não temos essa Bíblia em português, só tem em inglês. Não está disponível escrito. Não está disponível escrito nas bibliotecas, nas livrarias em português. Só tem em inglês. Para quem lê inglês, não é o meu caso, viu? Por favor, não é o meu caso. Mas para quem lê inglês é uma bênção, porque toda palavra tem um significado em inglês. A Bíblia de Strong. Espero um Deus um dia que uma editora cristã, a nossa CPAD, vai ser vários volumes, mas vale a pena para um pregador ter essa Bíblia. A Bíblia Strong, em vez de modéstia, diz bom senso. A corrigida diz pudor e modéstia. Mas o grego é a mesma coisa, mas no Strong está traduzido bom senso. Pudor, vamos ver se é o que é pudor. Cobrir as partes, vamos ver. Me ajude a pregar. As partes, cobrir as partes. Primeiro as partes semipudendas e depois as partes pudendas. O pudor é cobrir. E a modéstia é como cobrir. O pudor é cobrir, e a modéstia é como cobrir. De que forma cobrir as partes semipudendas e as partes pudendas. Aí Paulo diz, pudor, não andar despido. E modéstia fala da forma, da maneira, do equilíbrio que se deve cobrir o corpo do servo e da serva de Deus. Prossigamos, por favor. Esta palavra no grego é soprosune. Sofrosune, que traduz-se por sobriedade, equilíbrio e moderação. Pronto. A palavra modéstia no grego, lá onde está na Bíblia de Strong, que é bom senso, sofrosune, quer dizer sobriedade, equilíbrio, moderação. Em outras palavras, nem 8 e nem o que, meus amados irmãos? 80. A palavra sofrosune quer dizer nem 8 nem 80, nem tanto, nem tão pouco. Que Paulo, irmão, e tem gente que ainda diz que Paulo era chato. Chato é você. Paulo era um anjo de Deus, irmão. Uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Isso há 2000 anos, né? Paulo conhecia a filosofia grega, Paulo conhecia Sócrates, Platão, Epimênides. Esse camarada aqui, que é Eurípides, ele conhecia Pitágoras. Tem coisa na Bíblia que Paulo trouxe de Pitágoras. Paulo não era um analfabeto, um mané da pasta, não. Além do Espírito Santo, ele tinha conhecimento cultural e filosófico. A igreja cristã é a religião mais linda, a verdadeira igreja cristã. O verdadeiro cristianismo é a coisa mais linda que tem na face da terra. E mais sóbria e mais equilibrada. É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é fanática. Ela nem é mundana, nem é fanática. Ela é uma igreja
equilibrada na modéstia. Que coisa linda. E se eu era crente, agora é que eu vou ficar com mais orgulho de ser crente em Jesus Cristo. E de fazer parte de uma igreja que prime por isso. Por isso, vamos ver lá. Então, a palavra é sofrosune, que quer dizer sobriedade, equilíbrio, moderação. É para vestir com pudor, mas vestir com moderação. É para ter pudor, mas é para vestir com equilíbrio. Olha que coisa linda. Se eu fosse você, eu dava um glória a Jesus, igreja. Dá prazer, irmão, um negócio desse? Dá prazer ou não dá? É essa a doutrina paulina. É essa a doutrina apostólica. Não é um doido, não era um homem-bomba, não. Paulo não era um homem-bomba, nem um doido, nem um insensato, nem um irresponsável. Era um homem culto, mas acima de tudo, cheio do Espírito Santo de Deus para escrever a Bíblia. Prossigamos. Assim, modéstia significa o que os gregos consideravam a virtude áurea. Como dizia o filósofo grego Eurípides, o melhor dos dons dados por Deus. Só que Eurípides, eu coloquei por Deus, mas eu tenho que explicar aos irmãos que ele não dizia o melhor dom dado por Deus, porque ele não era cristão, e claro que não era cristão porque não havia, mas ele não era monoteísta, ele era politeísta. Ele dizia dado pelos deuses. Ele dizia que a modéstia, o equilíbrio, era o dom áureo. Eurípides dizia que era o dom áureo dado pelos deuses. Só como não existem os deuses, só quem dá coisa boa é o Deus vivo e verdadeiro. Aí Eurípides, me desculpe, mas eu tirei a palavra deuses e coloquei Deus. E se ele achar ruim, não tem o que fazer. Ele já morreu, não é possível que ele vá me processar, porque eu mudei o que ele escreveu. Na realidade eu não mudei, eu estou esclarecendo. No grego está escrito pelos deuses. Diz que a moderação, a modéstia é o dom áureo, dizia Eurípides, que era o dom áureo dado pelos deuses. Mas não existe deuses, só existe um Deus. E a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do todo dom perfeito, vem do alto, vem dele, descendo do Pai das luzes. Então dê glória para ele. Então essa graça da moderação veio de Deus. Ele não conhecia o Deus verdadeiro, por isso que ele dizia deuses. Então a moderação na Grécia é a virtude áurea. Por sinal, depois a cultura grega passou para a cultura romana, e os romanos que pegaram do grego, mas falavam latim, eles diziam, os romanos, in virtus medio est. In virtus medium est, que quer dizer, a virtude está no meio, no equilíbrio. Nem 8, nem 80. Dê um glória para Deus, irmão. Irmão, eu falo dessas coisas, chega, me enche. Me dá orgulho de ser cristão. Me dá orgulho de ser crente de uma igreja séria e sóbria, que nem é mundana, nem é fanática. Ô irmão, dá glória para este Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos ver, a modéstia varia. Aliás, a modéstia em várias áreas da vida. Primeiro, eu quero dizer para vocês que modéstia não só é na roupa. Quando Eurípides, o filósofo grego, dizia da modéstia, ele não falava só da modéstia. A modéstia da roupa é um dos aspectos da modéstia. Mas não existe só modéstia da roupa. Modéstia é equilíbrio. Vamos ver se vocês aprenderam. Modéstia é o que, a igreja? Equilíbrio, recato, controle. Mas a modéstia, Eurípides dizia que não só é a modéstia na roupa. Modéstia abrange várias áreas da nossa vida. E tem que abranger. Tem que abranger. Né? Ou abrangir. Agora me ajude, minha professora. Abranger ou abrangir? A minha professora é a senhora, não olhe para ninguém não. Não é irmã Creuza, não? Oh, meu Jesus, mascarou. Glória a Jesus. É porque eu estou com saudade da irmã Creuza. Ela está com medo de vir, só quer vir quando o corona foi embora de vez. Glória a Deus. Irmã Creuza, ela está assistindo. Irmã Creuza, um abraço. Eu pensei que era a senhora. No cantinho da irmã Creuza, com o cabelo da irmã Creuza, a testa da irmã Creuza. Glória a Jesus para sempre. Aleluia. E o óculos da irmã Creuza. Glória a Deus. Que é a minha professora, a minha mestra, com muito orgulho. Glória a Deus. Então, irmãos amados, abranger ou abrangir? Abranger, né? Ou abrangir? Fugir, hein? Depende do contexto, né? Muito bem. Então, irmãos, a modéstia não abrange somente a roupa.
A modéstia deve cobrir todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Então vamos ver. Vamos ver aqui. Primeiro, a modéstia. Modéstia que é o quê? Vamos ver se a igreja aprendeu. O que quer dizer modéstia? Vamos ver, por favor. O que quer dizer modéstia? Equilíbrio, recato, controle. Nem 8, nem 80. Paulo disse que é para vestir com modéstia. Em todos os sentidos. Mas modéstia não só abrange roupa. Primeiro, modéstia abrange o quê? A modéstia é uma virtude derivada do fruto do Espírito, chamado temperança. Pronto. O apóstolo São Paulo, falando do fruto do Espírito, capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Vamos ler, por favor. Todo mundo leia com o pastor Múcio. 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que quer dizer temperança? Temperança quer dizer autocontrole ou equilíbrio. É o equilíbrio. Então, a modéstia, ela é filha da temperança. A modéstia é uma virtude filha da temperança. Vamos dizer que é uma subvirtude, né? A temperança é o fruto do Espírito e a modéstia é uma virtude filha da temperança ou do autocontrole. Em todas as áreas da vida precisamos de modéstia, precisamos de autocontrole e precisamos da modéstia, que é o que domina, o que equilibra as coisas. Quem entendeu bem? Então, o fruto, irmão, pastor, o que é que tem a ver a minha roupa com o fruto do Espírito? Tem, sim, senhor. Se você anda nua na rua, você está provando que não tem o fruto do Espírito. Você é uma pessoa desequilibrada. E se você é fanática, quer criar uma doutrina na igreja para cobrir uma roupa, cobrindo a cabeça dos dedos, uma burca, glória a Deus, uma burca. Eu sou crente em Jesus, eu vou andar de burca agora e vou botar mais uma treliça nos olhos. Você também está provando que não tem o fruto do Espírito. Você está indo para mais. Se andar nu, está indo para menos. E se andar exagerado, está indo para mais. Quem entendeu bem? A temperança é o equilíbrio e a modéstia é uma virtude filha da temperança. Quem tem temperança sabe se vestir. Quem tem temperança, irmão, e o pior é que não existe uma moda. As modas mudam. Não adianta os pastores quebrar a cabeça. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, porque muda demais, né? Eu me lembro que quando eu era novo convertido, quando eu vim para a igreja, há pouco tempo estava saindo da minissaia. A minissaia, ali é uma desgraça. Aí depois chegou o Chanel, começo dos anos 80, que chegou o Chanel. O Chanel era no meio da canela, pois tinha pastor que arengava. Essa saia no meio da canela, isso é uma vaidade. E eu, novo crente, eu dizia, Jesus, para que esse coitado desse pastor está falando isso? Não era o meu pastor tinha equilíbrio, mas chegava pastores na nossa igreja. O meu pastor era um homem altamente equilibrado, mas chegava pastores visitando e descia o cacete no Chanel, em vez de dar graças a Deus que a saia desceu daqui para o meio da canela, ainda ficava metendo o pau, né? Então, o importante, irmão, é ensinar. Outra coisa, eu não estou aqui com a pretensão de consertar o mundo. Eu não estou aqui com a pretensão de consertar o mundo. Eu estou aqui com a pretensão de ensinar a santa e gloriosa palavra de Deus. E ela, por si mesma, ela fala. Ela tem autoridade ou não tem, irmãos? Tem autoridade a palavra de Deus? Tem ou não tem, igreja? Tem. Não estou aqui para consertar o mundo, nem para açoitar ninguém, nem para afrontar ninguém. Eu estou aqui para ensinar a verdade do Evangelho. Somente. E quem for de Deus, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus disse, quem é de Deus, escuta o que, meus amados irmãos? Quem é de Deus, escuta. A palavra escutar ali é aceitar, é absorver, né? Glória a Deus. Vamos ver agora. Então, irmãos, a modéstia é uma virtude filha da e a temperança é um fruto de quem? Do Espírito Santo. Vamos ver agora. É uma virtude necessária para todas as áreas da vida. E evita exageros, tanto do lado para mais, quanto do lado para menos. Deu para entender? O que é a modéstia? A modéstia é o equilíbrio que evita o para mais e evita o
para menos, o mais e o menos. É a modéstia, é o equilíbrio. E Paulo disse que é para vestir com pudor e modéstia. Agora, a modéstia não abrange só a roupa. A modéstia abrange várias áreas. Tanto o filósofo Eurípides, como depois Santo Tomás de Aquino, que dele tem uma coleção, né? A Suma Teológica de Tomás de Aquino. Tem muita coisa que nós não concordamos, que são teologia que não condiz com o primitivo evangelho. Mas nós respeitamos as coisas muito boas que Tomás de Aquino escreveu. Muito bem, mas vamos lá. Vamos ver as modéstias. A modéstia nas várias áreas da vida. Primeira, a modéstia corporal diz respeito à moderação das ações feitas pelo corpo. Pronto. Modéstia corporal. O que quer dizer modéstia na área corporal? Quer dizer que você deve ser controlado, equilibrado nas ações feitas pelo corpo. Por exemplo, vamos ver aí. Rir é pecado? Me ajude, por favor. Volta um pouquinho. Rir é pecado? Hein? Mas tem gente que acha que é. Eu já vi um pregador dizendo: Jesus, nunca vi na Bíblia Jesus rindo. Por isso que eu não dou um sorriso para ninguém. Jesus da minha alma. Eu ouvi hoje, por acaso, eu sempre faço caminhada escutando aulas. Eu boto um negócio no ouvido e ligo e vou escutando aulas. E hoje eu escutei uma aula dada em São Paulo, há uns 4 anos passados, por uma grande figura, numa universidade, e essa pessoa é cristã. Essa pessoa disse que se você conta uma piada, claro, uma piada saudável, nós vamos já chegar lá, uma piada saudável e alguém não rir, desconfie da religião dessa pessoa. Se você contar uma piada e a pessoa não ri porque é cristão, desconfie da religião dessa pessoa. Porque eu vou provar para vocês que o riso, o cômico, faz parte da vida, embeleza a vida. Uma vida sem o riso, uma vida sem o cômico, uma vida sem um gracejo, ela perderia o sentido e nos mataria. O cômico, o sorriso, o gracejo foi criado por Deus. Agora o que precisa é modéstia. Vamos já chegar lá. Então, irmãos, modéstia nos gestos corporais. Modéstia concernente à corporalidade. Exemplos. Primeiro, gargalhar que de longe se ouça. Pronto. Você pode rir. Agora você perdeu o controle na gargalhada. Você dá uma gargalhada aqui do outro lado da rua. Glória a Jesus. Aí é um escândalo, né? Você perdeu a modéstia no rir. Você tem que rir. Agora, dá um passamento. Você só ri que dá um passamento? Não. Aí é terrível, né? Glória a Deus. Aí perdeu o controle. Então a modéstia nos gestos corporais. Você pode rir, pode gargalhar. Agora, dentro da modéstia. Principalmente nós cristãos. Senão vai parecer um bocado de bêbado, né? Glória a Deus. Então, é isso que Tomás de Aquino e os filósofos gregos, eles falavam da modéstia. E Paulo fala da modéstia também. Então, é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Não gargalhar que de longe se ouça. Outra coisa. Rir ao ponto de levantar as pernas. Glória a Jesus. Mas vocês já viram gente rir que levanta a perna? Quando é mulher, levanta a saia, aparece tudo. Estava rindo. É falta de quê, igreja? Modéstia. Glória a Deus. Falta de modéstia, né? E outras coisas mais graves ainda. Glória a Deus, né? Eu gosto muito de rir, irmãos. Vocês olhem por mim, para eu não levantar as pernas quando rir, né? Glória a Deus, que eu gosto muito de rir também. Essa doutrina é para mim também, viu? Então, irmãos amados, a modéstia é a moderação. Você tem que ser alegre, você tem que ser... Mas tudo tem que ter limites. É isso que as escrituras e a filosofia ensinam, o controle. A modéstia, era isso que Eurípides ensinava, é isso que Paulo ensina, e é isso que Tomás de Aquino na Suma Teológica também ensina, e são coisas verdadeiras e necessárias. Muito bem, vamos mais adiante. Uma pessoa sair correndo rua fora. Pronto, pessoa sair correndo rua fora, né?
No mundo civilizado, a etiqueta não permite que a pessoa saia correndo pela rua, a não ser que esteja fazendo Cooper, né? Aí é outra história. Mas a pessoa de paletó e gravata, ou que não está fazendo Cooper, e sair correndo de rua fora, gritando, e emocionado, alegre, né? Teve um homem que, quando o Brasil ganhava, ele ficava tão doido que subia em cima do carro e ficava saltando em cima do carro, né? Pastor Alberto conheceu. Glória a Deus, o homem ficava saltando em cima do carro, pegando o capô do carro assim, balançando. Então isso é falta de modéstia, né? Quando seu time ganhar, tenha calma, né? Tem crente que, quando o time ganha, ele na igreja não dá um glória a Jesus, mas quando o time ganha, ele endoida. Na igreja não dá um glória a Deus nas alturas do céu, né? Glória a Deus. Então, meus amados, vai ter ela aí, glória a Jesus, né? Então, a modéstia, ela abrange os gestos corporais e muitas outras coisas que o tempo não dá para falar. Os gestos corporais, tem que ser modéstia. O que mais? Eutrapelia. 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 Mas que palavra é essa, pastor? Eutrapelia. Essa vai dar em mim, nas minhas costas. Essa vai bater em mim. A modéstia em relação ao lúdico. Essa modera as diversões e brincadeiras. Muito bem. O que é eutrapelia? A eutrapelia, irmão, é o lúdico. O que é o lúdico? É aquilo que alegra. Por exemplo, uma pessoa espirituosa. O que é uma pessoa espirituosa? É uma pessoa que, onde ela chega, me ajude. Uma pessoa espirituosa não é espiritual. Espiritual é aquele que é cheio do Espírito Santo. E o que é uma pessoa espirituosa? As palavras são parecidas, mas o significado é diferente. Espirituoso é aquele que, onde chega, a alegria chega com ele. Vocês conhecem algumas pessoas assim? Onde ele chega, a alegria chega. Até em velório, se não tiver cuidado, vira festa, não é? Porque conta um caso, conta um gracejo, Irmãos, isso não é pecado. Graças a Deus, meu Pai. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Não é pecado, né? Porque se fosse, eu estava frito. Glória a Deus. Então, irmãos amados, a eutrapelia é a capacidade de trazer alegria ao ambiente. É a capacidade de trazer a alegria. Mas isso, irmão, sem ironia e sem ofensas. Sem ironia e sem ofensas. Se você contar uma história para ofender alguém, se você contar uma piada que humilha alguém, já passou da modéstia. Você tem que contar as coisas. Primeiro a piada, porque geralmente quando se fala em piada, se pensa logo em imoralidade. Não, a piada não é imoral. Existem piadas imorais, mas existem piadas que não são imorais. Então, o que é que a eutrapelia diz? A eutrapelia diz que você não pode contar piadas imorais. Você não pode contar piadas que humilham as pessoas e nem piadas fora do momento, histórias fora do momento. Para uma piada ou uma história ter graça, é preciso que ela seja encaixada no momento. Ela esteja de acordo com o momento, com o assunto que está se tratando, com alguém que chegou. Senão perde o quê? A graça. Tem gente que conta cada piada fora de tempo. É verdade ou não é, irmãos amados? Nem cabia. Aí quando o pessoal não ri, vocês não riram não? Não, eu estou esperando entender a piada para poder rir, glória a Jesus. Né? Muito bem, então o que é a eutrapelia? É o lúdico, é a capacidade de divertir-se, é a capacidade de alegrar o ambiente, e foi Deus quem deu isso. Martinho Lutero era altamente lúdico. O próprio John Wesley era altamente lúdico. Né? De cada coisa eles contavam um gracejo, contavam uma história que o povo ria. Né? O próprio Senhor Jesus, ele era lúdico, porque o lúdico do Oriente é diferente do lúdico do Ocidente. O lúdico do Oriente é o do exagero. Quando Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus estava sendo lúdico com o exagero. O lúdico oriental, ele é muito atrelado ao exagero. É coisa de rir por causa do exagero. Quando o salmista disse, eu faço nadar a minha cama nas lágrimas. Isso é lúdico. Como é que uma cama vai nadar nas lágrimas? Então, o lúdico oriental é diferente do lúdico ocidental. Mas Jesus era lúdico, Davi era lúdico, Paulo era lúdico. Porque é questão de literatura.
É uma questão de um estudo muito grande, que não dá para o tempo, não permite mostrar os lúdicos, as brincadeiras, as ironias que a Bíblia fala. Muito bem. Então, a eutrapelia é a moderação nas brincadeiras. É a moderação nas brincadeiras. Vamos ver o que mais. Na humildade, aqui se modera a esperança exagerada do crescimento. Achar-se capaz de chegar a altas posições soberbamente. Muito bem. Modéstia na humildade. O que é modéstia na humildade? A modéstia na humildade é você ser humilde e não arrogar a si altas capacidades. Os irmãos estão entendendo? Modéstia. Por exemplo, a pessoa chega no lugar, eu sou doutor fulano, eu fui formado em Harvard, eu fiz uma pós-graduação em Oxford, eu fui fazer um mestrado no Japão, eu fui fazer uma pós-graduação em Sorbonne, na França. Não sabe nem dizer, como eu não sei. Essa pessoa está faltando o que nela? Modéstia. A modéstia... Quando você vê uma pessoa dizer eu sou isso, eu sou aquilo, essa pessoa está faltando a modéstia. Não precisa. Está faltando a modéstia, justamente o equilíbrio. Que, como dizia Eurípides, é a rainha das virtudes, é a virtude áurea. Uma pessoa exibida, exaltado. É triste, não é? Faltou a modéstia. Né? E também tem gente que acha que pode ser tudo. Tem gente que acha que pode ser o presidente da república, que acha que pode ser, se tem uma autovaloração exagerada de si mesmo. Está faltando o que nessa pessoa? Modéstia. Né? Uma vez um pai era pastor da nossa igreja, já morreu o pastor, e o filho eu não sei onde anda. O pai disse: meu filho, o pai chorava muito, meu filho, eu estou pensando em separar você para diácono, você aceita? Ele disse: pai, só para diácono. Ele achava que... Falta de que isso? Me ajude a pregar. Falta de que, igreja? Modéstia é moderação. Moderação. 4. Nos adereços, o uso exagerado de joias, que deixa a pessoa semelhante a uma joalharia ambulante. Glória a Jesus. Irmão, tem gente que usa tanto birimbelo, tanto balangandã, que quando a gente olha de longe, meu Deus, uma joalharia ambulante está chegando. Paulo disse não. Aí Paulo diz: não com ouro, não com trança. Essa trança ali não é a trança do cabelo, é trancelins exagerados. Aí Paulo diz: não com pérolas, não com vestidos caríssimos. Tudo isso fere a modéstia, fere o equilíbrio. Glória a Deus. Então tudo tem que existir, mas com modéstia. É a recomendação do Espírito Santo, é a recomendação da palavra. Quem crê nesta palavra, dê um glória para Deus bem forte. Eu sei que não dá para dar, mas me dá vontade de dar. Glória a Deus. Modéstia é equilíbrio, né? Glória a Deus. Modéstia na maquiagem, irmão. Pastor, é pecado usar maquiagem? Não, não é pecado. Agora, desde que seja com o que, irmãos? Modéstia, irmão. Ô, irmão, modéstia, equilíbrio. Aí nossos pastores pais proibiam, eles tinham razão, porque o povo não sabe ser modesto. Por que era que os nossos pais proibiam tudo? Nossos pais na fé de 40, 50 anos atrás. Porque o nosso povo, a culpa é do povo que não sabe ter modéstia. Os crentes da Assembleia de Deus, irmão, são como menino criado preso. Menino criado preso. Quando solta na rua, eles quebram o vidro do carro, a vidraça da vizinha. Por isso que os nossos pais, eles seguravam a gente para a gente não fazer besteira. Porque, irmão, tem irmão, irmão, que chega na igreja, irmão, parecendo o boi bumbá. Uma mancha pataca preta ao redor do olho. Meu Deus, é falta de modéstia. Um bico, irmão, vermelho da cor de que, meu Jesus Cristo? De sangue. Eita, corre, traz um lenço que a irmã está com um beijo sangrando. Não, é batom. Glória a Deus. Isso é falta de quê, meus irmãos? Modéstia.
as patacas na cara, a sobrancelha. Meu Deus, falta de modéstia. É Paulo, modéstia. Se eu fosse vocês, eu dava glória. É a palavra. É a palavra. Glória a Jesus. Não é? Vamos adiante. Adereço, uso exagerado de joias e demais coisas. Glória a Deus. Vamos lá. Por exemplo, não está aqui. Isso é para outro estudo, mas eu vou dar uma palhinha, vou adiantar. Pastor, o cabelo, né? Antigamente as nossas igrejas, irmão, era tanta velhinha. Quando eu aceitei Jesus, tinha tanta velhinha na igreja. Acabou, irmão, só tem jovem agora. Que maravilha do século 21. Mas é a tinta. Pastor, é pecado pintar o cabelo? Honestamente, irmãos, não. Desde que seja com modéstia. Qual era o seu cabelo quando você tinha cabelo normais? Preto. O que é que você deve pintar? Preto. Se o seu cabelo era meio agalegado. Agora me diga uma coisa. Quem já teve cabelo roxo e vermelho? Levanta a mão. Então como é que você vai pintar? Você é uma serva de Deus. Pintar o cabelo da cor de fogo? Arriscado o corpo de bombeiro sair correndo atrás de você com a mangueira? Eu trapelia. Irmão, crente com cabelo verde, com cabelo roxo, com cabelo... Isso não existe, irmão. Isso não existe. Pastor Arisvaldo, por que é que o senhor disse que não é pecado pintar o cabelo? Eu vou dizer por quê. Sabe por quê, irmão? Porque quando você pinta o cabelo, você está restaurando algo que o tempo estragou. Principalmente as mulheres. Eu não vou pintar o meu, pelo menos até hoje não pensei em pintar. Vai ficar velho um velho chegar aqui com a cara de novo. Não vai ficar bem para mim. Mas as irmãs, por isso que Paulo diz as mulheres, né? Assim que Paulo diz, porque a mulher, né? Eu não condeno a irmã que pinta o cabelo, desde que pinte com modéstia, da cor que era, né? Simples. Agora, irmãos amados, veja só. Por que não é pecado? Porque cuidar do corpo não é pecado. Quando caem os dentes, o que é que a gente manda fazer? Se é pecado pintar o cabelo, é pecado a chapa. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui. Aí no coral Celeste. Tinha uma irmã, há muitos anos, ela já dorme no Senhor. Uma pessoa porque eu tenho uma admiração imensa. Só não vou citar o nome. Mas uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, já dormiu no Senhor. Faz muitos anos que dormiu, não foi agora. Faz décadas que dormiu no Senhor. E essa irmã, ela tinha o cabelo não muito bom. E um dia ela comprou um coque. Não tem uns coques sobrepostos, né? Ela comprou um coque e botou a bichinha. O cabelo era curtinho porque não tinha cabelo. Aí ela achou bonito, prendeu o cabelo e botou um coque. Ah, meu irmão, para que ela fez isso? Aí os presbíteros caíram em cima do pastor Pereira. Ainda era o pastor Pereira. Pastor Pereira, a irmã fulana, irmã, tá vaidosa demais. Pois arrumou um mói de cabelo que não é dela. Glória a Jesus, a bichinha, meu Deus. Aí a confusão foi para o pastor Pereira. Pastor Pereira mandou a comissão para resolver. A comissão foi. Quando chegou lá na casa dela, a irmã, a gente veio aqui em nome do Senhor Jesus, mandado do pastor Pereira. Disseram, foi o pastor que mandou. Não foi, foram eles que levaram a confusão ao pastor. O pastor, para se ver livre, mandou. Aí chega, e o que é meu pecado? Ela era meio brava. Qual é o meu pecado? Esse cabelo não é seu. Esse coque não é seu. Não foi Jesus que lhe deu. Um presbítero velho. Aí ela olhou para ele e disse, se essa chapa velha na sua boca, foi Jesus que deu. Aí ele, foi não, você tão bem assim, foi meu coque, vá-se embora. Então, irmão, né? É preciso coerência. Você pode botar uma chapa para recuperar o que perdeu, pode também ajeitar o cabelo. Agora, com modéstia. Com modéstia. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Isso é o que? Isso que eu fiz agora é o que, irmão? Eu trapelia, né? com equilíbrio, glória a Jesus, né? Então, irmãos amados, a beleza da vida é essa, viu? Se tirar isso da vida, a gente morre. E se tirar do pastor Arisvaldo, mata de vez. Glória a Deus. Então, irmãos, modéstia. Se chegar uma pessoa com cabelo vermelho na igreja, essa pessoa não tem entendimento. Chegar uma pessoa com cabelo verde, uma banda verde, um azul, não tem entendimento. Não tem. Porque a Bíblia diz modéstia, é o equilíbrio. Glória a Deus.
Muito bem. Então, irmãos amados, nos adereços, por último, nos trajes, vamos ver. É o equilíbrio entre não vestir-se com vestidos caríssimos, nem com andrajos, nem como um beato ou fanática, também não como uma meretriz ou garoto de programa. Modéstia. Paulo disse que é para vestir-se com pudor. E o que a igreja? Modéstia. O que é modéstia? É o equilíbrio. O equilíbrio entre não vestir-se com vestidos caríssimos, nem com andrajos. Não pague uma fortuna, irmão, num vestido caríssimo desnecessário. Mas também não ande maltrapilho. É isso que chama-se modéstia. Né? Tem gente, irmão, tem mulher que o pobre do marido, irmão, está devendo a Deus e o mundo. Devendo a Deus, ao mundo, à Virgem Maria, aos 12 apóstolos e às 11.000 virgens. Porque a mulher, todo vestido caro que vê na rua, quer comprar. Não, irmão, modéstia. Mesmo que você seja rico, mesmo que você seja rica, a palavra de Deus diz modéstia. Não vai vestir-se de roupa de chita, mas também não vai vestir-se com uma roupa de milhões. Sem poder, só a vaidade de se apresentar. Paulo disse com pudor e modéstia, equilíbrio. Anda bonita, elegante, mas sem onerar, sem gastar demais, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus, vou fazer uma elogia à minha esposa, irmã Vaninha. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus, que ela veste com modéstia. Ela veste bonito. Tem dia que eu digo, minha véia, você hoje está nota 10. Olha como ela ficou fofa ali, glória a Jesus. Mas ela, quando sai, viaja comigo, vai comprar roupa decente, mas as mais baratas que tem. Decente e barata. Não é barata no sentido de sem valor. Quer dizer, à vista do vestido, de um preço. Tem gente que não faz isso, irmão. Compra caro demais e fica devendo, e o marido sufocado. Glória a Deus, o marido com a língua de fora. E ela, e se não me der, você vai der. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Ameaça logo. Irmão, essa mulher não tem modéstia. Quer matar o coitado. E o coitado, né? Tem que ceder, tem que comprar. Modéstia, senhoras. Vistam elegante, mas que não seja exorbitante. Elegante, sem preço exorbitante. Paulo disse, não vestidos caros, vestidos preciosos, vestido caro demais. A mulher cristã, nós temos mais o que fazer. Nós temos ofertas para dar, nós temos missão, nós temos a ajuda aos pobres, nós temos socorro. Você tem um parente, se você tem um parente, não vista um vestido caro e deixe seu parente pobre sem nada não. Compre um para você e compre um para ele também. Aleluia! Isso são boas obras que agradam a Deus. Você é rica, tem uma irmã pobre, em vez de você comprar um vestido custoso demais, compre um para você melhorzinho e um para ela que não seja igual ao seu, mas um vestido bom de ela de presente. Deus se agrada? Se agrada ou não se agrada? Uma irmã da igreja, uma pessoa que é uma mulher de Deus, mas não tem dinheiro, você compra um para você e um para ela. Dê glória para Deus, irmãos amados. Você vai andar bonita e vai fazer boas obras. Que Paulo disse que a maior virtude da mulher cristã são as boas obras, como está no próprio texto. Vamos lá. Muito bem. Ouçamos vozes. Pois bem, o equilíbrio está em não vestir-se com vestidos caríssimos e nem com andrajos. A modéstia. Não como um beato ou fanático. Não como um beato. Né? Eu não quero as irmãs vestidas como a beata mocinha. Não. Nem eu, nem Deus, nem a palavra de Deus, nem o apóstolo São Paulo. Não, mas tem que se vestir como Frida Vingre, tem que se vestir como Sara Berg, tem que se vestir como a irmã Dina Nelson. Não, eram outras épocas, eram outros tempos. As roupas mudaram, os modelos mudaram e vão mudar muito. Mas o pudor e a modéstia permanecem para sempre. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Então você não vai vestir-se como uma beata, mas também não vai vestir-se como uma meretriz. Porque a Bíblia fala em roupa de meretriz. A Bíblia fala, não vou ler, porque o tempo não dá. Mas lá em Provérbios, fala da roupa da meretriz. É uma roupa sensual, é uma roupa chamativa. Você não vai se vestir como uma beata, mas também não vai se vestir como uma meretriz. Ou como um garoto de programa. Essa semana eu viajei.
eu fui a outro estado e parei no aeroporto, e na hora de pegar as malas, tinha lá um senhor, um jovem, não sei o que era, irmão, com uma roupa colada, irmão, que dava para ver uma veia. A saliência de uma veia, dava para ver. Eu olhei assim, Jesus, meu Deus, que presepada é essa? Um rapaz, diz ele que é homem, glória a Jesus. Diz ele, não sei. Muito bem. Isso é roupa de garoto de quê, irmão? Isso aí, essa doutrina não é só para as mulheres, é para todos os cristãos. É uma falta de modéstia, uma roupa colada. Hoje em dia está difícil de achar calça de homem, está difícil, principalmente jeans. Está difícil. Só tem, nós vamos já chegar lá. Né? Vamos já chegar lá. Então, a modéstia, ela nem deixa você como uma meretriz, nem como um garoto de programa, mas também não deixa você como uma beata ou uma talibã. Não. Modéstia, equilíbrio, elegância e equilíbrio ao mesmo tempo. Por favor, ouçamos as vozes que possuem autoridade. Ah, pastor, isso é a Assembleia de Deus. Isso é essa doutrina da Assembleia de Deus. Irmão, por que é que essa doutrina não é mais pregada? Porque as igrejas, em grande parte, estão apostatando da fé. É muita away, é muito barulho, é muita campanha, é muito labafero, é muita dança, não é, irmão? Tem igreja que é, né? Hilari, meu Jesus amado. E passa ali sem doutrina, sem palavra, depois só grito, só labafero. Deus vai te abençoar, eu estou vendo, né? Um negócio na sua cabeça, receba, né? Não, irmão, o evangelho não é isso não. O evangelho é a palavra de Deus. Quem pode dar glória para Jesus nessa noite? Eu estou preocupado com o futuro da igreja evangélica, irmão. Estou preocupado, muito preocupado. Eu só sei que Deus vai cuidar. Vai ou não vai, igreja? Quem crê que Deus vai cuidar da igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode até ficar numa situação difícil, como está hoje. A igreja evangélica no Brasil está numa situação muito difícil, mas Deus é maior, e Ele é dono, e tem 7 mil, não só tem eu não. Tem 7 mil que não dobraram os joelhos diante de Baal. Tem muitos homens e mulheres de Deus por aí afora, que estão lutando pela fé que foi entregue aos santos. Agora, irmãos, para não dizer que isso é a ignorância de um pastor assembleiano, aqui não é um pastor assembleiano ignorante, você está enganado. Vamos ver aqui, ouçamos vozes, leia aí por favor, pastor. Ouçamos vozes que possuem autoridade sobre modéstia. Olha, vamos ouvir agora pessoas que não são da Assembleia de Deus. São pastores que não são da Assembleia de Deus. São pastores de denominações históricas que são fiéis à Bíblia. São de denominações históricas, mas que guardaram a palavra de Deus. Por favor, primeiro, William MacDonald, Estados Unidos da América. Esse morreu agora há pouco tempo. Eu pesquisei, ele era um pastor, morreu agora há pouco tempo. Não era da Assembleia de Deus, é tradicional, mas veja o que foi que ele disse. William MacDonald, ele tem livros, eu tenho 2 livros dele, o Antigo e o Novo Testamento comentado. Vamos ver o que é que esse servo de Deus, que eu não descobri a igreja dele. Parece-me que é presbiteriano ou é da Igreja Aliança Cristã Americana. Não é assembleiano, não é pentecostal. Vamos ouvir o que é que ele diz. Modéstia significa evitar qualquer coisa que cause embaraço. Sugere descrição, sobriedade ou bom senso. Significa que a mulher deve ser comedida no vestir. Por um lado, não deve chamar atenção com roupas impúdicas. Atrevida, desavergonhada, descarada, despudorada, exibida, imodesta, obscena. Para aí. Acabou. Se fosse um pastor de uma Assembleia de Deus numa ponta de rua dizendo isso. Tá vendo? Olha que homem ignorante. Olha que homem brutal. Olha que homem das cavernas. Não sabe ler, não sabe escrever. Fica conversando besteira no púlpito. Irmão, isso aqui quem disse foi o William MacDonald. MacDonald, não é assim que se diz? Um pastor americano que não era da Assembleia de Deus. Era um grande mestre com vários cursos. E pós-graduações, e mestrados, e doutorados. Lê de novo, irmão, para cair um curisco na cabeça de gente desobediente. Com 80 livros editados. 80 livros, esse homem é autor de 80 livros editados. Lê de novo, só o que ele diz aí. Evitar roupas impúdicas.
E o que é roupas impúdicas? Que não cobrem. Roupas impúdicas que é que não cobrem as partes púdicas, né? Púdicas. Roupas atrevida, desavergonhada, descarada, despudorada, exibida, imodesta, obscena. Está vendo, irmão? Não foi um pastor da Assembleia de Deus. Prossiga, por favor. Por outro lado, não deve chamar a atenção com roupas sem graça e fora de moda. Já pensou? Ele diz que não pode ser daquele jeito negativo, mas também não pode ser uma roupa sem graça e fora de quê? De moda. Tem que ser na moda. Tem que ser os últimos tecidos, os últimos modelos, mas que não seja desavergonhado, que não seja descarado, que não seja atrevido, que não seja com pouca vergonha, que não seja impúdica. Impúdica quer dizer sem pudor. Entenderam bem? Vamos adiante, por favor. Glória a Deus. Matthew Henry era pastor congregacional. Tem um livro dele da CPAD. Foi um pastor congregacional britânico, lá do Reino Unido da Inglaterra. Nem existia Assembleia de Deus. Ele é um homem altamente competente, formado em universidades, altamente competente. Olha o que é que ele diz sobre a modéstia, o equilíbrio. Você pode observar a vaidade da alma de alguém na aparência luxuosa e ostentação de seus trajes. Ele disse que o exterior reflete o que há no interior. Você sabe quem é a pessoa pelo que ela veste. Matthew Henry. Não foi um pastor da Assembleia de Deus. Foi um pastor congregacional britânico que disse isso. Vamos ver o tópico 3, por favor. Warren W. Wisby. É um pastor batista que morreu agora esse ano. Morreu, creio que durante a pandemia ou foi no final do ano passado. Um homem de Deus, um pastor batista, mas um homem crente, um homem conservador. Não é pentecostal, mas a Bíblia diz: a quem honra, eu não vou honrar só quem é da Assembleia de Deus. Se é de outra denominação e merece honra, eu dou a devida honra a essa pessoa. Eu sou apaixonado pelos escritos dele, leio. Era um pastor batista e eu já tenho dado de presente livros aos pastores da igreja sobre comentários desse homem. Tem coisa que não dá para nós pentecostais, mas a Bíblia diz: examinai tudo. Entendeu bem? Mas é um homem de Deus, morreu agora há pouco tempo. O que é que ele diz? Um pastor batista americano. Este texto bíblico não proíbe o uso de roupas bonitas nem ornamentos. Antes pede equilíbrio, enfatizando a modéstia e a santidade de caráter. Vamos ver agora Hernandes Dias Lopes, bem conhecido, que nós oramos por ele hoje, não foi assim que ele está enfermo? É um pastor presbiteriano, por quem temos muito respeito também. Doutor Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes, e ele está doente, os irmãos continuem orando por ele. O que é que ele diz sobre roupa? As mulheres cristãs precisam se esforçar para adornar sua alma mais do que o corpo. Número 6. Esses agora são anônimos. O perigo não é o uso, mas o abuso. 7. Aliás, 6. Paulo diz que as boas obras são mais importantes do que a busca pela exibição exterior. 7. A modéstia e o pudor andam juntos. O pudor fala do cobrir as partes pudendas e semipudendas. Já a modéstia vai além, pois fala da fineza, do equilíbrio e da elegância, de como se vestir as partes semi-honestas e desonestas, ou semi-pudendas e pudendas. Os irmãos ouviram bem? A modéstia e o pudor andam juntos. O pudor fala de cobrir as partes pudendas e semi-pudendas, né? Tem gente que quando vai para um casamento, o irmão esquece das partes semi-pudendas. Tem gente que é crente e batizada com o Espírito Santo, até aparecer um casamento. Quando aparece um casamento, ela vai com um decote que vai bater no umbigo. Ou então no meio das costas. Mas irmã é tão crente. Aí ela diz: irmão, só hoje. Não, meu irmão. Casamento não é dia de mostrar nem as partes pudendas e nem as semi-pudendas. Cobra esse negócio. Né? Mas criou-se uma moda que só está elegante se mostrar as partes semi-pudendas. Ou então um rasgão na roupa que vem no pé da goela.
Não, meu irmão, calma. Vista elegante. Não vá de jeans para um casamento. Não vá de jeans. Não vá com uma roupa deselegante para um casamento. Vá com a roupa elegante agora, cobrindo as partes pudendas e o quê? As semipudendas. Você é crente lá e crente cá também. Amém? Por favor, prossigamos. A modéstia está ligada à moda em um contexto cultural. O que é modesto em uma cultura pode não ser em outra. Olha aí. A modéstia varia também de países, de culturas. Por exemplo, eu já fui ao Oriente umas 3 vezes. Tá? Ao Oriente mesmo, 2 vezes, mas a Turquia fica uma parte no Oriente, outra parte no Ocidente. Então já fui umas 3 vezes no Oriente Médio. Lá, as irmãs aqui, vestidas até o joelho, estão bem vestidas, é ou não é? Mas se você for com essa roupa que você está decente, essa roupa, você não entra, nem entra nas sinagogas, nem entra nas mesquitas e nem entra nas igrejas. Porque para eles, a saia até o joelho é indecente. Não é modesta. Modesta só é se for até o tornozelo. Os irmãos estão entendendo bem? Por sinal, os homens vão de bermuda, o pessoal vai de bermuda e tal. O que é que eles fazem? Já tem na entrada um pano para enrolar, uma saia, né? Glória, uma saia. Se você for com bermuda lá, você vai ter que vestir uma saia para poder entrar. Eles dão um saião que vai até o chão. E as mulheres também tem que vestir. As irmãs tudo bem vestidas, mas isso não, as pernas de fora não entram. Então, a modéstia tem algumas variações de cultura para cultura, que devem ser respeitadas. Se você chegar numa igreja ortodoxa, eu fui na igreja ortodoxa do Sepulcro de Cristo, lá do sepulcro tradicional em Jerusalém, e uma mulher foi com um decote e o padre ficou zangado e tal, e quase bota para fora, porque para eles zelam muito disso. Os orientais, eles zelam muito da cobrir as partes pudendas e as partes semipudendas. Então, varia muito de cultura para cultura. A gente tem que entender isso, também deve respeitar. Para nós é normal a irmã com a perna de fora. A perna, para nós, não é uma parte semipudenda. A semipudenda é do joelho para cima. Mas em outras culturas, a canela já é uma parte semipudenda. Então, nós devemos respeitar as culturas. Muito bem. Vamos mais adiante. As mulheres cristãs devem adotar... Tem que continuar aí, né? A modéstia está ligada à moda em um contexto cultural. 8. O que é modesto em uma cultura pode não ser em outra. Isto não significa que a cultura cristã deve adequar-se às culturas pecaminosas, mas pode adaptar-se àquilo que há de bom em uma cultura, que não ofenda aos princípios do Evangelho. Olha, irmãos, isso aí é um problema, porque tem muitos missionários que eles vão para lá para evangelizar, e em vez dos de lá aprenderem, termina o missionário aprendendo o costume da terra. Não. Por exemplo, se você chegar numa tribo indígena, você é missionário, você vai trabalhar numa tribo indígena. Irmão, eles lá andam nus, só com uma tanguinha de palha. E o missionário, já pensou o missionário também com a tanguinha de palha? Não, meu irmão, por favor. A missionária com os seios de fora, porque a cultura lá, não. A cultura, ela deve adequar-se ao evangelho. Nós não podemos aproveitar das culturas o que é errado. Nós só podemos aproveitar das culturas o que glorifique o evangelho. Os irmãos estão entendendo bem? Andar de saiote de palha é porque eles são primitivos, eles não têm compreensão. Então, claro que você não vai chegar lá de testa para mudar a cultura deles, mas o próprio evangelho vai se encarregar de fazer as coisas. Quem diz amém em nome de Jesus? Agora, o missionário adotar o costume deles é inconcebível, não é verdade? Muito bem. Por exemplo, tem países que um homem casa com 2 mulheres, 3. É verdade ou não é? Não sabiam disso? Na África, no Oriente, tem países que... É o quê? É cultura. Mas é uma cultura correta? Sim ou não? Não. Então, não é tudo que é da cultura, a gente vai assimilar. A cultura, nós abraçamos a cultura, desde que ela não fira os princípios do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Prossiga. John Stott, ministro anglicano Sim, prossiga. Ministro anglicano e escritor. John Stott, quem já ouviu falar de John Stott? Meu irmão, o homem é o sumo da cultura. Ele pregou na capela de Westminster quantos anos? 30 anos, parece mais de 30 anos, na Capela Real.
Ele pregou para o rei da Inglaterra, para os nobres da Inglaterra. Era um homem altamente culto e não era da Assembleia de Deus, era da igreja anglicana de 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. O que foi que ele disse sobre a roupa cristã? As mulheres cristãs devem adornar-se com vestes, penteados e adereços que, em sua cultura, não sejam caros nem extravagantes, mas modestos, não ufanosos, mas decentes e não sensuais. Se fosse um pastor da Assembleia de Deus, era o ignorante que ele estaria falando. Mas aqui é John Stott, o grande doutor da igreja anglicana do século XX, que as mulheres cristãs devem adornar-se com vestes, penteados e adereços que em sua cultura não sejam caros nem extravagantes, mas modestos, não ufanosos, mas decentes e não sensuais. Quem diz amém em nome de Jesus? Não deve transmitir nenhuma sensualidade. Que quando você passar na rua, os homens não fiquem assim. Quando você passar na rua, menino, que mulher elegante, que mulher bem vestida. Quem diz amém em nome de Jesus? Glória a Deus. Muito bem. Agora, para encerrar, já vai encerrar agora, não deu 9 horas ainda, mas vamos encerrar. Por favor, reflexões em nossa cultura sobre a modéstia. Vamos agora à modéstia, o equilíbrio na nossa cultura. Com a mente de Cristo, analise se convém aos santos e santas de Deus. Veja se cabe para você que é crente. Olha, eu não tenho a pretensão de mandar na vida de ninguém, e nem de xingar ninguém, nem de humilhar ninguém. O meu objetivo aqui diante de Deus é ensinar a palavra de Deus. Eu não posso negar o evangelho, eu tenho que ensinar o evangelho como ele é. E os que são de Deus, eles vão entender, o Espírito Santo vai revelar para eles. E comportamentos serão mudados. Quem crê que a palavra muda comportamentos, dê um glória a Deus. Não é a malcriação do pastor, não é a exigência. Comigo é assim. Tem pastor que diz, comigo é assim. Comigo é assim o quê, rapaz? Com a palavra de Deus, não é com você. O dono da igreja não sou eu, o dono da igreja é Jesus, é o Espírito Santo. Não sou o dono, não. Agora a gente ensina o evangelho, ensina a palavra, e a palavra se encarrega de mudar costumes ruins, comportamentos ruins. Vamos ver, vamos refletir se dá certo, se faz parte da modéstia. Letra A. Roupa embalada a vácuo como carnes de supermercado. Supermercado. Aleluia, Jesus. Os irmãos já viram carne do supermercado? Aquela carne da Friboi, né? Vamos dizer assim, fazer um merchandising para eles. Como é que ela fica? A embalagem fica do jeito da carne. Irmão, você que é cristão, homem, mulher, você não pode usar roupa a vácuo, colada, como eu vi no aeroporto essa semana. Colada, irmão, colada que tinha uma veia e dava para ver a veia do infeliz na perna. Não, irmão. Isso não é fora da modéstia, é falta de modéstia. É a falta de modéstia. Vamos ver agora. Letra B. Roupa transparente chama mais a atenção que a nudez. A roupa transparente é pior do que a nudez. Porque a pessoa fica tentando ver o que não está conseguindo. Né? Eu era pastor em Delmiro Gouveia, Gilberto lembra? E tinha um velho que vendia confeito na porta da igreja. Se lembra? Você lembra? E no sertão fazia sol, né? Fazia sol e o clarão é muito forte dentro da igreja. Aquele clarão de escola dominical, a igreja fica bem clara por causa do sol, que é muito quente, bem incandescente. Após tinha irmã que vinha com a roupa transparente, que ela no corredor da igreja, e quem estava no púlpito, pela roupa dela, avistava o velho do confeito. Lá do outro lado. Isso há 30 anos atrás. Eu disse, irmão, olha o velho do confeito, irmã, pelo amor de Deus, viste outra roupa. Dava para ver o velho do confeito pela roupa dela. Não é roupa. Bota uma anágua. Não é anágua que chama, né? Quem conhece, já ouviu falar em anágua? Olha, não é doce. Né? Bota uma anágua. Se a roupa é fina, bota uma anágua. Bota uma camiseta por dentro. Isso não é ignorância, não. É modéstia. É pudor e modéstia. Equilíbrio. Vamos lá, por favor. Letra C. Uma saia que ao sentar mostre as partes semipudendas. Irmão, uma saia que você sente e ela vem por meio da perna, não é uma roupa pudenda, não é uma roupa com pudor
e nem é uma roupa modesta. E você quer completar com a Bíblia. Não, senhor, a Bíblia não é para isso. Você tem que vestir uma saia que quando você sentar, ela não suba. Ela fique cobrindo a rótula do joelho. Ah, irmão, isso é cafonice, não. É pudor e o que, meus irmãos? Modéstia. Elegância. É elegância, senão você vai ter que ficar com as pernas fechadas e, meu Deus, vai dar cãibra. Não é melhor uma roupa que não dê cãibra? É. Uma roupa que quando você sentar ela não suba para o pé da goela? Então, cuidado com o riso, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, é brincadeira, irmão. Foi fraquinho, glória a Deus. Então, a roupa que não precisa botar a Bíblia. Não, muito bem. Vamos lá, mais adiante. Uma roupa, tomara que caia. Ô, irmão, já pensou uma crente com a tomara que caia, tomando a ceia, recebe o corpo de Cristo, recebe a ceia em memória de Cristo. Pum, amém. Quando ela levantar o braço, pum, caiu. Glória a Jesus. Faça isso não. Faça isso não. Nessa aqui. Faça isso não, irmão. Roupa de crente tem que ser bem vestida, cobrindo as partes pudendas e as partes semipudendas, com mangas. Isso fala da elegância. Ninguém me diga que uma roupa de alça é a mesma elegância de uma roupa de mangas. Ninguém me diga. A elegância da roupa de alça é uma, e a elegância da roupa de mangas é outra. Não estou dizendo que é pecado, eu estou falando de modéstia, de equilíbrio. Glória ao Senhor Jesus. Letra E. Uma roupa com decote profundo. É. Uma vez, eu gosto muito de ler. E eu li a biografia do Papa João 23. Faz muitos anos que eu li a biografia dele. Ele era, acho que, núncio apostólico na França. E ele foi a um jantar, convidaram ele para um jantar de gala. E ele era muito brincalhão, disse que ele era muito brincalhão. Aí uma mulher da alta sociedade francesa chegou, irmão, com um decote. Ela era forte, glória a Jesus, e quase de fora, irmão, quase de fora. Decote lá embaixo. Aí, e um crucifixo com a corrente de ouro, e o crucifixo ficou bem no meio. Aí o Papa, que naquele tempo era o cardeal Roncalli, ele olhou e disse: que calvário. Cuidado com o seu calvário. Roupa decotada é falta de modéstia. Falta de modéstia, né? Falta de modéstia. Vamos lá. Decote profundo. Também que as crentes não usam crucifixo, né? Mas se usa, é um calvário terrível. Letra F. Uma roupa que mostre a anatomia do corpo, principalmente das partes semipudendas e as pudendas. Uma roupa, irmão. Por exemplo, as irmãs vão fazer caminhadas. Se usar uma roupa leg, aquelas calças leg, use uma camisa grande que cubra as partes pudendas, porque aquelas roupas ficam coladas e mostram a anatomia. Uma mulher cristã, não, calma. Pastor, eu vou usar uma calça leg para fazer minha caminhada. O que é que deve usar por cima? Ou uma camisa grande, ou uma roupa, que eu não sei como é o nome, que cubra as partes pudendas para que não fiquem expostas o desenho. Estou falando com muita seriedade e com muito temor de Deus. Então, uma roupa que cubra, que vá até o meio da perna. Você anda com liberdade, mas cobrindo que não chame a atenção das pessoas. Cobrindo as semipudendas e as pudendas para não mostrar a anatomia do seu corpo. Não fica bem para você como uma mulher cristã, uma princesa. Porque as mulheres cristãs, elas são verdadeiras princesas de Deus. Quem diz amém em nome de Jesus? Princesa veste com elegância. É verdade ou não, irmãos amados? A Rainha Elizabeth. Dizem que a mulher mais elegante está com quase 100 anos, mas que uma das mulheres mais elegantes do mundo é a Rainha Elizabeth. E não é de agora, é desde jovem. Só veste com elegância. Você vê que a roupa dela é de manga, é decente. Não é porque ela está velha, não. É desde ela jovem, porque ela foi formada numa escola filosófica, numa escola de etiqueta, que ensina todas essas coisas, e ela vem desde a juventude até hoje. Você é mais importante do que a Rainha Elizabeth.
Quem pode dizer glória a Deus por isso? Porque você é princesa de Deus, princesa de Cristo Jesus. Para encerrar, letra G. Uma roupa que as pessoas que ao olharem para você não lembrem de Deus, nem o glorifiquem. Uma roupa que as pessoas olham para você e não lembram de Deus, nem glorifica a Deus. É para nós usarmos uma roupa que Jesus disse, para que vejam vossas boas obras e o que? Glorifiquem ao vosso Pai. O cristão, homem e mulher, ele deve vestir uma roupa que quem vê-lo diga que coisa maravilhosa, Deus seja louvado. Seja crente ou não crente, que glorifique a Deus. A conclusão, por favor. O Senhor Jesus disse que devemos viver como uma lâmpada acesa e que quando as pessoas olharem para nós, glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Prossiga. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma pergunta: quem vê suas vestes tem a cobiça atiçada, ou os pensamentos são elevados a Deus? O inspirado apóstolo disse: portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem dá glória para Jesus? 1 Coríntios 6:20. Paulo disse, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, os dois lados, pertencem a quem? A Deus. Embalagem bonita, somos joias, e uma joia caríssima merece uma linda embalagem. Não tem povo mais bonito, irmão. Eu não gostaria de ver, infelizmente eu estou vendo a minha igreja que eu amo, a minha igreja que eu aceitei Cristo mudando em muitos lugares. E irmãs da igreja de calças compridas, coladas, e no altar cantando, em muitos lugares, irmão, cantando, né? Deus resolve seu problema. E os irmãos lá embaixo, oh, que problema ali no altar, meu Jesus. Não, irmão, modéstia. Essas roupas nossas são lindas, sem fanatismos, sem exageros. A nossa igreja é linda. Se eu fosse você, eu dava um glória para Jesus. Nossa igreja é linda, sem fanatismos, sem exageros, mas com pudor. E o que, meus irmãos? É lindo ou não é a nossa igreja, irmão? É ou não é, irmãos amados? Nossa igreja é linda, vamos conservar. Não temos para que mudar. Ah, irmão, mas a igreja tal abriu, a igreja do estado tal abriu, a igreja dali abriu. Deixa abrir. Nós vamos continuar com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.